situações se encontram. Vendo-se, o Senhor se compadeceu dela e disse: não chores. Irmãos, quem nunca falou para uma pessoa não chore, né? Quem nunca disse para alguém, chora não? Dependendo da circunstância, é a única coisa que a gente tem a falar. Mas há situações, irmãos, que a gente deve até deixar a pessoa chorar. Você sabe disso, né? A pessoa tem que chorar mesmo, desabafar, abrir a boca e chora à vontade. Não fica engolindo o choro, não. Chora mesmo, chora, desabafa. Mas isso em alguns momentos, né? Dependendo da circunstância. Mas há momentos em que a pessoa deve parar de chorar. Ainda mais quando ela está na presença de Jesus, porque a Bíblia diz que na presença de Deus, até a tristeza salta de prazer. Amém? Estava ali diante daquela mulher, alguém que tinha toda a autoridade para mandar ela parar de chorar. Mulher, não chore. Só que quando ela ouviu aquilo, certamente, ela não sabia o que ia acontecer. Claro que não. Quando a mulher ouviu, não chores, ela não imaginava, ele vai fazer ressuscitar. Não tinha nada disso. Ela só pensava no filho dela ali no caixão, que daqui a poucos minutos seria enterrado. Era só isso que ela pensava. Mas ela ouviu de cara uma palavra de esperança. Olha, não chore, mulher. Não chore. Deixe, né, o seu sofrimento. Vamos interromper o seu sofrimento aqui agora, neste momento. Pare de chorar. É difícil falar para uma pessoa não chorar, mas às vezes é a única alternativa que a gente vê, porque é o choro, o sofrimento, né? E a gente tem que dizer para ela: não chore, não chore, não chore. Mas aí, se fosse nós nessa situação, e às vezes estamos nela, né? Às vezes somos colocados em situações como essa, vem uma pergunta: o que nós temos para oferecer por alguém? Irmão, eu quero que você reflita muito nisso aí, tá? Você como servo de Deus, como parte dos discípulos, porque você está na multidão do lado de cá, amém ou não amém? Você está na multidão do lado de cá, você não está na multidão do luto, você está na multidão com Jesus. Aliás, você não está na multidão, você é dos discípulos, né? Você é desse lado aqui, nós do lado de cá. O que nós temos a oferecer para outra pessoa, além do não chores? Porque até o não chores, todo mundo vai. Até o pare de chorar, não precisa sofrer tanto assim, até nisso, as pessoas são capazes de ir, nós somos capazes. Isso aí todo mundo pode virar para uma pessoa e falar: não chora, para de chorar, chega de tanto sofrimento, Deus vai te ajudar. É tipo jargões e palavras que todo mundo fala, né? Todo mundo diz, Deus te abençoe. Todo mundo diz a mesma coisa, né? Todo mundo fala, vai com Deus. Ou seja, palavras por si só, elas não fazem nada, elas não têm efeito. Apesar de que eu sou daquele time de que acredita que as pessoas devem sim falar. Sim, uma palavra de esperança, uma palavra de otimismo, uma palavra, né, de ânimo, sempre é bem-vinda, ainda que fique só nas palavras. Mas você deve dizer palavras. Quem está entendendo diz amém? Ainda que você não consiga ir além das palavras, diga pelo menos uma palavra. Tá, irmão? Não sei se alguém está enfrentando uma situação com uma pessoa que precisa ouvir alguma coisa, mas eu acho que não é de todo bom você chegar diante de uma pessoa que está sofrendo e você ficar calado. Do que eu me lembro? Eu me lembro dos amigos de Jó. Lembra-se de Jó? Jó sofrendo, Jó enlutado porque ele tinha perdido 7 filhos, Jó pegando cacos de telha e coçando o seu corpo, né, porque ele estava com uma doença muito grave na sua pele. Jó vivendo um momento que ele perdeu tudo financeiramente falando, já perdeu tudo, família, dinheiro, saúde, propriedade, perdeu tudo. Jó perdeu tudo. Aí chegam amigos diante dele, e o que os amigos fazem? Você já leu lá, é claro, você já sabe da história, né? Os amigos ficam 7 dias parados e calados diante de Jó.
Os amigos ficam diante de Jó, calados, quietos, 7 dias, sem reação, sem falar nada. Eles ficaram tão atônitos, eles ficaram tão abismados de ver, né, a situação de Jó, a pobreza de Jó, a miséria de Jó, a situação financeira, da saúde de Jó. Eles ficaram tão abismados, que eles ficaram parados 7 dias, atônitos. Imagine a reação de uma pessoa para estar diante de alguém e ficar sem falar nada, ou, né, às vezes trocou poucas palavras, mas nada muito para trazer esperança, nada, e ficaram quietos 7 dias. Aí vem a segunda parte, né? Aí eles conseguiram fazer pior do que ficar calados 7 dias. Né, Jesus? Eles conseguiram piorar a situação. Aí é aquela coisa, antes eles tivessem entrado mudo e sair calado, não é verdade? Porque na hora que eles foram abrir a boca, só saiu o que, gente? Acusação, gente apontando o dedo, falando assim, é porque você está em pecado, é porque a sua fé é assim, é porque assim, assado, e começaram a apontar e acusar Jó. Antes eles tivessem ficado calados. Já ouviu falar o ditado assim, muito ajuda quem não atrapalha? Muito ajuda, só de você não atrapalhar, você já está ajudando alguma coisinha, né? Então, aquela pessoa fala assim, fulano calado é um poeta, né? Já disse isso para alguém, né? Fulano calado é um poeta. Tem gente que calado, ele está fazendo uma grande obra para a sociedade e para muita gente, né? Mas a gente deve abrir a boca, irmãos, para falar pelo menos um não chores. Não é para acusar as pessoas, não é para apontar o dedo na ferida. Talvez se fosse outras pessoas, e quem sabe alguém da multidão dessa mulher não apontou o dedo para ela. É uma conjectura, é uma especulação que eu estou fazendo aqui. Talvez alguém tenha dito, pois é, não devia ter feito isso, né, e tal e coisa, e acusou de algo, porque isso morreu, porque morreu. Inclusive no tempo de Jesus as pessoas tinham esse hábito. Lembra de João capítulo 9? Tinha um homem cego desde a nascença. Ele nunca tinha visto a luz, ele não sabia o que era olhar para as pessoas, ele não conhecia o rosto da mãe dele, do pai dele, ele não conhecia ninguém, cego. Chegam os discípulos, os aprendizes, né, isso aqui foi os aprendizes que fizeram isso. Os discípulos chegaram para Jesus e disseram: Jesus, quem pecou, ele ou seus pais, para que ele nascesse cego? O que aconteceu? Ele nasceu cego por quê? Ou seja, já estava embutido no coração deles, já estava impregnado na alma dos discípulos, e na verdade era de toda a sociedade daquela época. Se havia pecado, talvez morte precoce, ou melhor, se houvesse uma morte precoce, doença, enfermidade, alguma coisa que a pessoa sofreu, já estava impregnado na mente deles o quê? É pecado, é alguma coisa errada que fez, e aí Deus está se vingando e tal, já estava isso na mente deles. E aí Jesus traz uma lição para eles: olha, nem ele pecou e nem foram seus pais que pecaram. Esse homem nasceu cego para que se manifestasse nele a glória de Deus. É para que quando houvesse o milagre, as pessoas pudessem dizer: glorificado seja o nome de Deus, que ainda faz milagre. Tem alguém aqui nessa manhã que pode glorificar a Deus e crê que Jesus ainda faz milagre? Amém, queridos? Aleluia. E aí eu, como discípulo, preciso aprender de Deus, eu preciso aprender com Jesus. Ao chegar diante de uma pessoa sofrendo, triste, enlutada, ou sei lá qual é o sofrimento desta pessoa, eu não devo apontar o dedo para ela e dizer outras coisas. Se eu puder dizer só 2 palavras, só fala isso, vira as costas e vai embora. Só diga isso aqui, não chores. Nada de acusação, nada de apontar dedo, nada de apontar falhas. Porque se for para apontar falha, se for para apontar o erro da pessoa, melhor fazer igual os amigos de Jó. Quer dizer, melhor não fazer o que os amigos de Jó fizeram, né? Ficaram calados e depois começaram a criticar Jó. Não tinha palavra de esperança e foram acusar Jó de coisa que ele não tinha feito. Nós vamos aprender com quem? Com os amigos de Jó? Ou nós vamos aprender com Jesus? Mas aí neste ponto, enquanto estamos aqui, aí eu fico pensando, melhor que a pessoa fale pelo menos o não chores.
Mas o que será que nós podemos fazer além disso? Será que nós podemos ir além do não chores? Será que nós podemos passar essa barreira e oferecer alguma coisa para essas pessoas? Jesus um dia estava com uma outra multidão, de novo, né? Sempre muita gente estava com ele, e aquelas pessoas estavam ouvindo o discurso de Jesus há muito tempo. As pessoas estavam ali, e é claro, elas carregavam estoque de comida, obviamente. Ninguém vai para um lugar, né? Ficar horas e não leva alguma coisa. Mas chegou um momento ali, a palavra de Jesus demorou, ou Jesus passou em outros lugares, não importa o que aconteceu, mas não tinha nada para eles comerem, e era muita gente, e como é que ia providenciar comida para tanta gente? Jesus foi pregando, e não preocupou com isso não, porque a prioridade era a palavra, e Jesus vai pregando, chega uma hora não tinha nada, não tinha ninguém que tinha comida, não tinha nada, não dava. Aí os discípulos viraram para Jesus e falaram, vamos dar um conselho para Jesus parar e mandar o povo embora. Está lá na Bíblia, né? Está lá no texto. Os discípulos disseram para ele: Senhor, despede a multidão, manda o povo embora. Aí Jesus respondeu o que para eles? Eles até explicaram por quê. É porque eles estão com fome, já está na hora de comer, né? O povo já está faminto, manda o povo embora. Ou seja, Jesus, aqui, está na hora, já está na hora, Jesus, ninguém, como é que o povo vai ficar em pé aí? Vamos embora, Jesus. Terminou, chega de pregação, mais ou menos assim, né? Jesus falou o que com eles? Não vou mandar eles embora. Nós vamos providenciar alguma coisa para eles comerem. Aliás, Jesus não falou nós vamos não. Jesus falou para os discípulos: arrume alguma coisa para eles comerem. Jesus falou para os discípulos assim. Foi uma ordem do mestre: olha, arruma alguma coisa para eles comerem. E aí ficou, mas como é que a gente vai arrumar tanta coisa para comer? Como é que a gente vai arrumar? Em João conta, o apóstolo João, né? João escreveu que apareceu um lá e falou assim: Senhor, nem 200 denários daria para tanta gente. 200 denários é 200 dias de um trabalhador. Quanto ganha um trabalhador hoje, uma pessoa que trabalha a dia? Quanto que ela ganha hoje, no dinheiro de hoje? Você pega isso aí, no dinheiro de hoje, multiplica por 200. Se, por exemplo, se fosse 100 reais hoje, vezes 200, quem sabe fazer a conta rápida aí? Dá 20 mil reais, é isso mesmo? 200 vezes 100, né? 20 mil reais, pois é, nem 20 mil reais dava para comprar coisa para tanta gente, ou seja, é uma multidão tão grande, é tanta gente que não tem como comprar. E outra coisa, aí eu faria a segunda pergunta, que não está no versículo, mas como é que você vai achar um lugar para comprar comida para 5 mil pessoas de uma vez só? Tá complicado. Nem se tem coisa, irmão, que não resolve com dinheiro, né? Você sabe disso, nem tudo resolve com dinheiro. Tá, nós temos aqui 200 denários, e aí? Onde é que vai comprar? Não tem como comprar comida para tanta gente, nem se tivesse dinheiro. Nem tudo se resolve na vida com dinheiro, não. Nem tudo é com dinheiro resolve, né? E agora, Jesus, como é que nós vamos fazer? E Jesus vai e fala: manda o povo assentar, porque eles precisam comer. A gente não vai mandar o povo com fome. Sabe por quê, irmão? Quando nós estamos diante de Jesus, olha aqui, quando nós estamos diante de Jesus, há milagre. Jesus não nos despede com a mão vazia. Você crê nessa palavra? Aleluia! Jesus não despede você com as mãos vazias. Jesus não vai despedir a multidão. Não, manda o povo sentar. Ninguém vai embora. Essa foi a ordem de Jesus. Vocês se virem aí. E aí eles discutem para cá, para lá. Que eles... Apareceu aqui, Jesus, tem um menino aqui com 5 pães e 2 peixinhos. Vírgula. Mas o que é isso para tanta gente? Oh, meu Deus. A solução estava na mão deles e eles não perceberam. A solução estava na mão deles e eles conseguiram colocar dúvida, sendo que Jesus, o Mestre, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Criador de todas as coisas, estava ali diante deles. Está aqui, Jesus, o menino tem 5 pães e 2 peixinhos. Mas o que é isso? Porque, irmãos, os discípulos, eles ainda estavam numa fase que eles não conseguiam passar do não chores. Tá? Eles só conseguiam vir até aqui. Só até o não chores. E é o que algumas pessoas têm a fazer, não chores. Jesus falou: nós não vamos mandar o povo com fome para casa. Faz alguma coisa. O que os discípulos podiam fazer? Nada.
Tem hora que a gente não consegue fazer nada, mas quando você é servo de Deus, você sempre vai ter uma palavra, você sempre vai ter algo para fazer por quem está com fome e cansado perto de você. Você crê nisso, irmão? Eu creio nisso. Deus não vai colocar ninguém diante de você que você não consiga fazer nada. Só que a gente é limitado. A gente chega diante de uma pessoa necessitada, como essa mulher viúva, com uma multidão com fome, e a única coisa que a gente sabe fazer, alguns, misericórdia, alguns criticam, apontam, é a multidão. Outros só sabem ir até onde Jesus foi neste momento. Não chores, para. E mais do que isso eu não consigo. Mas nesta multidão estava aquele que pode todas as coisas. No meio desta multidão estava alguém que pode e sempre foi muito mais do que o não chores. Deus tem para a nossa vida além do não chores. Deus tem para você e para quem você está orando por esta pessoa. Deus tem para alguém mais do que o não chores. Deus tem para alguém mais do que o vai embora. Deus sempre vai ter uma palavra. Deus sempre vai ter uma solução para aquele que precisa. Amém? Deus sempre vai ter algo a mais. E eu vou dizer uma coisa para você, querido. Com Jesus você sempre pode oferecer a mais do que geralmente as pessoas fazem. Isso faz o discípulo de Jesus. Porque falar não chore, todo mundo fala. Eu repito aqui, falar não chore, todo mundo fala. Quando alguém está com fome, mandar embora, todo mundo manda. Isso aí é o que todo mundo faz. Mas como dizia minha mãe, você não é todo mundo, né? Você não é todo mundo. Você é discípulo de Jesus aqui. Você não pode, todo mundo, fulano mandaria, eu vou mandar todo mundo embora. Todo mundo diz não chora, eu vou falar, não, você tem que ir além disso. Está entendendo? Você vai além. Jesus disse, não chores. Chegando-se, tocou o esquife, e parando os que o conduziram, disse, jovem, eu te mando, levanta-te. Aleluia. Levanta-te. Jovem, levanta-te. Assentou-se o que tivera morta, e passou a falar, e Jesus o restituiu à sua mãe. A Bíblia diz aqui, irmãos, que todos glorificavam a Deus, dizendo, o grande profeta se levantou entre nós, e Deus visitou o seu povo. Não chores. Eu sei, irmãos, que a gente passa, e você conhece pessoas que estão passando momentos difíceis. Deus quer usar você para falar para alguém, não chores. Amém?